Fala galera, vamos gravar esse vídeo aqui para explicar, falar um pouquinho sobre a VWAP, em especial uma ferramenta muito legal que o TradingView tem, que é de construir uma VWAP a partir de qualquer momento que você selecionar no gráfico rapidamente, né? Ferramenta que é exclusiva do TradingView, nenhuma outra plataforma que eu conheça tem. Vocês podem até me corrigir no vídeo depois, mas que eu saiba, só o TradingView tem essa ferramenta. Ele é muito poderosa, muito interessante, e é exatamente por causa dela que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque eu achei muito legal e queria compartilhar com vocês, né? Vamos lá. Então, para começar, vamos falar o que é VWAP, né? A VWAP é um dos indicadores aí mais famosos do mercado, inclusive até traders que não são grafistas utilizam ela, né? O pessoal do tape reading, leitores de fluxo aí, aqueles traders que fica lá olhando o book, eles utilizam a VWAP porque é um valor de referência, né? E o que é a VWAP, né? A VWAP é uma sigla em inglês, né? Que é VWAP, VWAP, que em inglês significa Volume Weighted Average Price. Traduzindo, nada mais é do que média de preço ponderado pelo volume. É isso que VWAP significa. Então, a VWAP nada mais é do que uma média especial, né? Um tipo de média especial. É uma média ponderada, tá? É aquela média ponderada que você aprende na escola, lá, quando o professor está calculando sua nota. É exatamente o que a VWAP é, mas ela não é ponderada por nada além do volume, né? E como é que a VWAP é calculada, né? Basicamente, é uma conta bem simples, né? E aqui depende do referencial, né? Você pode estar usando um período específico, você vai ter que determinar um período específico para calcular a sua VWAP, né? Qual é a VWAP clássica? É a VWAP que começa da sessão, né? A gente vai já falar disso. Então, ele pega o primeiro preço de abertura do dia, né? Que é chamada de sessão, né? Sessão de negociação, pregão, né? Como a gente fala em português, que faz mais sentido. Então ele pega o primeiro valor ele pega o valor do primeiro dia, pondera pelo volume. E aí você tem e divide pelo volume. E você tem o preço ponderado pelo volume. E aí, à medida que o pregão vai se desenrolando, ele vai calculando essa média, sempre considerando só os valores para aquele período. O que acontece, por exemplo, com a VWAP quando muda de pregão, né? Nesse caso aqui da VWAP do pregão. Ela começa a calcular de novo, porque é um período fixo, né? Você está vendo aqui esse gap? Aqui, a VWAP é essa linha verde, tá? Eu costumo colocar ela em pontilhado aqui, essa linha pontilhada eu gosto, assim. E você vê que quando começa um pregão novo aqui, ela muda. Por quê? Porque ela está calculando aqui a VWAP, o preço médio ponderado de cada pregão, né? Mas você pode utilizar a VWAP, isso é uma coisa que o TradingView te permite fazer também, calcular a VWAP de cada pregão, né? Ou de vários períodos aqui, não só do pregão, né? Você pode calcular da semana. Então ele vai pegar cada semana uma nova VWAP começa. Do mês, cada mês uma nova VWAP começa. Do trimestre, né? Que está em inglês quarter, mas é trimestre. Cada trimestre começa uma nova VWAP sendo calculada. E assim por diante, né? Inclusive dá até para calcular do centenário. Veja só, que loucura, né? Dá para separar por. Eu não tinha reparado nisso. Dá para separar por dividendo. Pô, que coisa legal, né? A partir de cada dividendo, a partir de cada resultado, né? Que tá rendimentos, mas é divulgação de resultado, né? A partir de cada split, né? Muito legal essa ferramenta. E no caso aqui está mostrando o do pregão, eu vou colocar. O que eu mais gosto é colocar o gráfico diário, tá? E colocar a VWAP para calcular no ano, né? E aí você tem um preço médio do ano. Mas como é que calcula a VWAP? Eu estou aqui só criando texto e não estou. Então, lógico, como eu falei, depende do período que você está considerando, mas sempre vai ter um período inicial, né? Então você vai ter um preço inicial, que eu vou chamar de P1. E esse preço inicial que eu estou chamando aqui, ele pode ser o quê? Pode ser o preço, vou até parar aqui de desenho. O preço pode ser fechamento, né? Close, pode ser abertura,
pode ser máximo, pode ser o mínimo, pode ser uma média desses valores aí, né? Uma média que eu vou chamar aqui de HCL, ó, né? Que é de Open, né? High, Close, Low, Open, né? Mas qual que é o mais importante? O mais importante é esse aqui, tá? É o Close. Principalmente se você estiver falando de um gráfico diário, por exemplo. Isso inclusive está na teoria de Dow, né? Se você ler lá, você vai ver que o Charles Dow ele considerava que o preço de fechamento do dia era um preço mais importante que tinha, porque era o preço em que todo mundo concordava terminar o pregão naquele dia, naquele preço. Então é uma espécie de settlement, né? É um preço que todo mundo concordava de fechar. Né? Era assim que ele via o preço de fechamento. E de fato realmente um valor mais importante. Né? Então, normalmente, é esse o preço que se utiliza para calcular médias, tá? Em geral. Vou colocar aqui. Finalmente, como é que a gente calcula a VWAP? Né? Então, você vai ter um preço inicial, que eu já expliquei que normalmente é o preço de fechamento, mas você pode utilizar outras referências. Né? O importante é que você. Bem, você pode misturar também, somar preço de fechamento com de abertura, enfim. Mas é legal que você mantenha um padrão. E aí você vai pegar esse primeiro preço, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar ele, tá? Pelo volume daquele período, né? Se for um gráfico de 1 minuto, vai ser o candle de 1 minuto. Se for um gráfico de 5 minutos, vai ser o volume daquele candle no fechamento, né? Então, o volume daquele determinado período. Aí você vai somar com o preço do segundo candle, né? Ou segundo período, como você queira chamar, e vai multiplicar esse preço do segundo fechamento pelo volume do segundo fechamento, e assim por diante, dependendo de quantos períodos você estiver calculando. Se você estiver trabalhando na sessão, então, à medida que o pregão for se desenrolando, você vai acontecendo isso. Cada candle ele vai somando, e aí, eventualmente, você chega no fim do seu período. Né? Se for o fim do pregão, pode ser o fim do ano, né? No caso aqui, está mostrando a VWAP verde aqui como fim do ano. Então, vai ser um preço final, qualquer N, vezes o volume final N. E depois que você somar tudo isso aqui, você vai ter que dividir isso aqui, para poder fazer a ponderação, pelo somatório desses valores que estão multiplicando o seu preço, que é o fator de ponderação, né? Que no caso é o volume. Então você vai dividir toda essa soma, tá? Dividida. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, fica mais legal. Dividir, nossa, ficou terrível. Agora vai. Vocês vão ter que aceitar assim. Dividido por somatório. Não tem o símbolo aqui no meu teclado de analfabeta, não sei como é que coloco o símbolo de somatório, tá? Vocês vão me perdoar, vou escrever aqui. Somatório de volume VN. Cada volume desses aqui individual você vai somar aqui embaixo. Né? E esse total vai ser dividido pelo. Então é assim que você calcula o VWAP. É bem simples. É uma ponderação, a média ponderada, essencialmente, simplesmente. E a ponderação é o volume de cada candle. E qual a interpretação que você pode dar para o VWAP? Né? A interpretação básica que você pode dar para o VWAP é que ela é o preço médio do mercado. Porque mais importante do que a média, individualmente, é você saber também em quais preços essas compras foram feitas. Né? Então, por exemplo, se você tem muita negociação, ou seja, muito volume, em uma determinada faixa de preço, aquela determinada faixa de preço, por estar ponderada pelo volume aqui, ela vai ser mais importante, vai ter um peso maior no cálculo da média. Você está entendendo? Porque quando você calcula uma média aritmética simples, você está dando um peso igual para todos os preços que estão ali calculados. Mas a gente sabe que em determinados momentos o mercado, como a gente está vendo aqui,
coloca mais dinheiro, compra mais, então a posição do mercado aqui é maior do que a posição do mercado aqui. Esse preço médio aqui, esse valor aqui, esse preço aqui nessa região, você vê que o volume aqui estava bem baixo, e ele menos players negociaram aqui, e mais importante, posições menores foram feitas aqui. Então essa posição aqui, ela tem que ter uma importância mais significativa, porque o mercado botou mais volume aqui do que aqui, tá? Então essa é a lógica básica. Então é um preço médio, tá? Você pode entender como preço médio do mercado. É semelhante, por exemplo, quando você faz um preço médio, você está lá comprando uma ação. Aí você compra 10 aqui, aí depois você vem aqui e compra mais 10, mais 20 aqui. E, sei lá, vamos fazer o contrário. Você compra 100 aqui, tá? Vou colocar aqui 100. 100. O cara maluco comprou 100 aqui. Nessa outra posição ele comprou 50. E nessa outra posição aqui do preço, o cara comprou, sei lá, duas ações, né? Ou dois contratos, seja lá o que for que você esteja negociando aí. Na outra ponta tinha um cara fazendo assim, ó. Aqui ele comprou dois. Aqui ele comprou 50. E aqui ele comprou dois. Oh, dois, olha lá. Aqui ele comprou 100. Quem é que fez o melhor negócio? Ambos compraram no mesmo preço, mas eles compraram em medidas diferentes, né? Então o preço médio do camarada aqui de baixo está muito mais baixo, está muito melhor, pensando na compra, porque ele fez posições maiores para baixo. Enquanto que esse camarada aqui está com preço médio pior. Então ele está sofrendo mais aqui, porque ele comprou mais quando o mercado estava no topo. Então, se você fosse calcular uma média aritmética, literalmente, das posições desses caras aqui, sem levar em consideração o volume de negociação deles, você ia achar que eles fizeram a mesma posição. Mas eles não fizeram, porque o volume de negociação deles foi diferente. Então, vocês entendem a importância da VWAP aí nesse ponto? É essencialmente isso, é ponderar, dar o peso adequado para as posições, né? Para aquele preço médio que é a média normal de preço que a gente utiliza todo dia. Né? E finalmente, e aí, como eu falei, né, você pode considerar qualquer período que você queira aí. Aliás, aqui você tem a limitação, né? Você tem que escolher um desses períodos que está aqui, que já são muitas opções bastante variadas. Né? Se você for para outras plataformas, você não vai achar isso. Pô. Mas o TradingView, recentemente, ele disponibilizou uma ferramenta de preço médio que eu achei simplesmente fantástica. Simplesmente, o que essa ferramenta permite você fazer? Essa ferramenta de VWAP permite você selecionar a partir de que momento você quer calcular o seu preço médio. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho gostado de fazer é calcular uma VWAP a partir do fundo do Covid. Né? Porque aqui meio que foi um reset do mercado. Né? Então, aqui foi o momento em que o filho chorou e a mãe não viu. Né? Então teve muita gente que se desfez de posição aqui, olha o volume de negociação. Lógico que eu estou olhando o índice futuro, mini índice, né? Então isso aqui não é o melhor parâmetro para a gente avaliar volume. Vocês verem que o volume dele é meio monótono, né? Todo dia tem uma puta de negociação aqui. Essas variações aqui, elas são muito menores do que você colocar, sei lá, por exemplo, uma Petro 4. Vamos lá para Petro 4, para a gente se livrar desses desenhos. É outro papel que, deixa eu ver aqui, pensar papel que seja um pouco menos negociado, talvez uma Prio, talvez meus desenhos aqui, eu vou apagá-los todos. Né? Então você vê que aqui o volume ele varia um pouco mais, né? Você tem momentos muito monótonos, né? De repente você tem essas tormentas aqui, esses spikes de volume, tá? E aí essa ferramentazinha, onde é que você acha essa ferramenta? Você vai vir aqui na lista de suspense, né? E você tem essas várias ferramentas de desenho aqui, e a última é o que a gente chama de VWAP ancorada, né?
eu gostei tanto dela que eu coloquei ela aqui como minha ferramenta do dia a dia, né? Então você pode achar ela aqui, tá? Eu coloquei ela na minha barra de favoritos aqui. E aí, ela é uma ferramenta muito fácil de usar, porque você vai simplesmente clicar ela aqui, tá? E você vai escolher o momento em que você vai. Eu vou voltar lá para o índice. Você vai simplesmente escolher o momento em que você quer calcular a VWAP, tá? Ou o ponto a partir do qual você quer calcular a VWAP. Então, esse aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, vai ser o meu ponto zero, a partir do qual ele vai começar, vai se calcular o preço 1, vai ser esse ponto aqui que eu cliquei, e o volume desse ponto aí vai ser o volume aqui desse ponto que eu cliquei, e aí a partir daí ele vai calcular, tá, a média até o presente, né, até o fim do gráfico. E olha que interessante, olha como essa média ponderada aqui, ela foi um suporte interessante aqui para o preço, né? Por quê? Porque essa era a média das posições feitas a partir daqui, né? A partir do fundo do coronavírus lá, tá? Então daqui para frente, isso aqui foi o preço médio, tá? Lembra daquele exemplo que eu dei dos caras que fizeram, compraram no mesmo ponto, mas com posições de tamanhos diferentes, né? Então, um cara que comprou mais um volume maior aqui se deu melhor, né, do que o cara que comprou aqui também, mas comprou mais aqui, né? E essa ferramenta é muito interessante porque você pode isolar movimentos. Então você quer, sei lá, cada correção dessa aqui eu posso isolar como um período de interesse, né? Essa VWAP aqui verde, ela é a VWAP do ano, né? Então cada ano, isso aqui é a VWAP de 2021, preço médio de 2021 está aqui em torno de 119. Então a gente vê que sempre o preço, a VWAP vamos dizer assim, uma região em que o preço ou faz resistência, ou faz suporte. É uma média muito mais significativa do que uma média aritmética comum, né? Então eu prefiro analisar os suportes e resistências na VWAP muito mais do que nas médias móveis, né? Eu prefiro usar a média móvel para ver tendência do que para usar como suporte ou resistência. Mas na VWAP não, ao contrário. Na VWAP eu gosto de ver suporte e resistência. Você vê que é uma média que é um pouco mais comportada, né? Ela tende a estabilizar com o tempo, né? E é isso, gente. Assim, não vou falar porque até o tempo está acabando aqui, não dá para falar muito mais coisa, mas é uma ferramenta que que ele remove todas as limitações que você tem em relação ao VWAP, né? Então, às vezes você quer ver, pô, eu quero saber qual é o comportamento de uma média calculada a partir desse ponto aqui. Você simplesmente clica lá na ferramenta, clica aqui e você tem uma movimentação aí que tem o seu significado, né? E aí, às vezes, explica esses suportes aqui, né? O retorno à média aqui do VWAP é mais importante do que, sei lá, talvez uma média aritmética comum, né? O chato é que ele ainda não permitiu você calcular, tipo, um período fechado determinado, né? Por exemplo, eu gostaria de ver uma média calculada a partir daqui só até aqui, né? Ele poderia muito bem cortar essa média aqui, né? Ele ainda não faz isso. Eu vou até dar uma sugestão para o suporte aqui depois. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abraço e valeu.